Capítulo 141. Barão Abearo. O castelo do Barão era um representante típico do estilo arquitetônico no período posterior da Guerra do Amanhecer. O saguão do primeiro andar era espaçoso e magnífico e, em contraste, as janelas no alto eram estreitas. Em geral, Lucien sentiu que este lugar era escuro e misterioso. Lord Abearo está esperando na sala de jantar no segundo andar. Caeline levantou a mão direita e apontou para as escadas para o andar de cima. O primeiro andar é principalmente para festas e às vezes usado para o tribunal. Enquanto Lucien e Izzy se comportavam decentemente, Joanna e Simon olhavam em volta por curiosidade, para não mencionar Betty. Eles nunca haviam entrado em um castelo antes, e este era ainda maior do que os castelos pareciam em sua imaginação. Após o conjunto de escadas, eles entraram em um corredor longo e estreito. Ao longo de cada lado do corredor, uma fileira de velas iluminava parcialmente o espaço e, ao lado das velas, havia vários retratos de Lord Abearo. Este é Lord Abearo I, explicou Caeline. A família Abearo recebeu o primeiro feudo pela contribuição na Guerra do Amanhecer. Ouvi dizer que a bênção da família é poderosa. Algo como transformar a si mesmos e seus inimigos em pedra. Eu nunca testemunhei o poder do Senhor, no entanto. Esta bênção é para combate corpo a corpo ou à distância. Lucien murmurou subconscientemente. Ouvindo a pergunta do Sr. Evans, Simon ficou mais certo de que Lucien era um jovem nobre que recebeu treinamento formal de cavaleiro antes. Desculpe, não tenho certeza, Sr. Evans. Caeline sorriu. Eu não sei lutar. Lucien assentiu e continuou andando em direção à sala de jantar seguindo Caeline. Embora ninguém nunca tenha mencionado, todos eles, incluindo Lucien, sentiram que aqueles retratos vívidos estavam olhando para eles de ambos os lados da parede. Caeline abriu a porta da sala de jantar. A porta era de pau-brasil, atrás da qual a sala de jantar estava decorada com muito luxo. No centro da sala de jantar, havia uma longa mesa de jantar, sobre a qual havia vários jogos de louças de porcelana. Vários criados estavam alinhados ao lado da mesa, esperando por ordem. Do outro lado da sala de jantar, uma banda de câmara tocava música decente. Eles foram convidados a entregar suas armas aos guardas que estavam ao lado da porta. Lucien desamarrou a espada e deixou alerte do lado de fora da sala de jantar. Ele não se sentiu preocupado, pois ainda tinha uma adaga com ele. O nobre mais velho sentado na ponta da mesa se levantou da cadeira para recebê-los. Embora houvesse algumas rugas em seu rosto corado, seu cabelo ainda era preto. Se Lucien não soubesse que o Barão Abearo já estava na casa dos 70, ele definitivamente seria incapaz de dizer a verdadeira idade deste homem. Bem-vindo, bem-vindo. Lord Abearo estava vestindo uma túnica marrom de estilo antigo. Meus convidados. Sua chegada me trouxe, um velho, muita energia nova. Sua voz era ressonante e seus olhos eram brilhantes. O grande anel de jade verde em sua mão direita era bastante atraente. Barão Abearo. Lucien assumiu a liderança e curvou-se para ele. Você deve ser o Sr. Evans? Os olhos de Abearo escanearam Lucien. Jovem e elegante. Braços e pernas parecem bem fortes. Enquanto falava com Lucien, Abearo olhava para o rosto, peito, braços e pernas de Lucien. Lucien se sentiu muito desconfortável com o comentário de Abearo, e se perguntou se esse velho senhor realmente gostava de homens. Lucien estava prestes a dizer diretamente ao barão que parasse de olhar para ele, mas Abearo se virou e começou a cumprimentar outras pessoas. Quando ele estava cumprimentando Betty, ele começou a olhar para ela de maneira lasciva. Betty quase revirou os olhos. Como se tivesse percebido sua gafe, Abearo se desculpou com um sorriso desajeitado. Desculpe pelo meu mau comportamento. Sou um homem velho, fraco fisicamente e mentalmente. Toda vez que vejo jovens, muitas vezes, aprecio sua juventude. Sinto muita falta dos meus primeiros anos e gostaria de poder recuperar a pele fina, mãos e pernas fortes novamente. Vamos brindar pela juventude mais tarde. Você ainda parece muito jovem na sua idade. Lucien respondeu, embora ainda tivesse a impressão de que o barão estava muito desconfiado. Depois de se sentar ao lado da mesa, Lucien colocou o guardanapo nas pernas e perguntou, Sr. Abearo, seu mordomo não está aqui esta noite? Lucien não pôde deixar de fazer a pergunta, pois sentiu que havia algo errado ali e estava tentando descobrir o que era. Sem dúvida, se o mestre estava entretendo os convidados, a ausência do mordomo não era normal. Sim,
O Sr. Cork está fora para algum outro negócio esta noite. O rosto de Abearo estava parcialmente escondido pelas sombras. Se você gostaria de ficar aqui esta noite, Sr. Evans, você deve poder vê-lo amanhã de manhã. Então o barão apresentou o homem mais velho que tocava piano do outro lado. Este é meu consultor musical, Sr. Mars, um músico famoso em Corsour. Embora Mars tivesse apenas 60 e poucos anos, ele parecia obviamente muito mais velho que o barão. Depois de se encontrarem, Mars reclamou com o barão: meu senhor, o instrumento musical que você acabou de comprar. Piano, sim, piano. Não chega nem perto do cravo. A qualidade do som não é muito boa. Depois de ser inventado há cerca de um ano, agora o piano estava ganhando mais popularidade. Até o barão, um nobre deste lugar remoto, começou a seguir a tendência também. São os pedais. Você não usou os pedais corretamente. Betty murmurou. Ela não gostou do fato de que alguém estava criticando o instrumento musical que seu músico favorito, Lucien Evans, era o melhor. Tão jovem, acho que você simplesmente não é uma profissional. Mars franziu a testa. Eu usei os pedais. Eu não sou profissional, mas o Sr. Weasley é. Betty contestou. Ele é músico. Weasley parecia bastante envergonhado quando Mars se virou para olhá-lo. Bem, na verdade, eu não entendo música completamente. Acontece que eu tenho estudado piano recentemente. Weasley acenou um pouco com as mãos, então começou a apresentar algumas teorias realmente profissionais sobre esse novo instrumento musical, que confundiu todos os presentes, exceto Mars e Lucien. Segurando um copo de água, Lucien ouviu os pensamentos de Weasley com interesse. Algumas de suas preocupações foram levantadas por alguns músicos e críticos nos jornais antes, mas finalmente essas preocupações se mostraram desnecessárias pelo sucesso de Lucien. Agora, a era da sinfonia tradicional terminou. A era esplêndida terminou. Abearo suspirou. Ainda me lembro dos aplausos trovejantes naquele festival de música de alto há muitos anos, quando a sinfonia tradicional estabeleceu seu status supremo. Senhor Christopher, Senhor Leandrinho, Senhora Rania, Senhor Ionescu e todos aqueles outros grandes músicos criaram uma grande era. E agora, essa era terminou, compartilhando o destino de cada ser humano, que eventualmente morrerá. Não acho que a passagem desta era seja algo que nos arrependa. Agora temos novos estilos musicais, temas, formas de apresentação e inúmeras possibilidades no potencial da música. Agora a música está explodindo mais de sua energia do que nunca. O que é passado. Vamos olhar para o futuro. Enquanto Betty expressava sua ideia sobre música, ela esqueceu totalmente que a pessoa sentada à sua frente era um barão. Mais tarde, todos se juntaram à discussão sobre música, exceto Lucien. Finalmente, alguém se virou para Lucien e perguntou: qual é a sua opinião, Sr. Evans? Ele considerou um pouco e disse cuidadosamente: eu entendo os dois lados. Lord Bearo perdeu a era passageira porque ele fazia parte dela, e ele mesmo experimentou a glória. Da mesma forma, também é razoável que o Sr. Weasley e Betty, como a geração mais jovem, queiram seguir a nova tendência da música. Tanto Abearo quanto Weasley assentiram. Então, acho que, embora a revolução e a mudança sejam sempre inevitáveis em qualquer época, como as pessoas estão testemunhando as mudanças agora na tendência, dificilmente podemos comentar se as mudanças são boas ou não. Talvez as pessoas que vivem algumas centenas de anos depois possam ter uma perspectiva melhor falando sobre as características de diferentes eras da música. O comentário de Lucien resumiu bem a discussão. O barão suspirou. Senhor, o ponto de vista de Evans é realmente persuasivo. No entanto, Mars ainda não queria deixar o assunto de lado. Senhor Weasley, você pode tocar piano para me mostrar como devo utilizar os pedais? Sim, por favor, senhor sábio. Betty concordou com entusiasmo. Também quero ter a chance de apreciar a atuação do Sr. Weasley. Abearo também assentiu. Weasley não teve escolha a não ser acenar. Tudo bem. Vou tentar. Lucien reconheceu a melodia imediatamente quando Weasley começou a tocar. Era patética. A performance de Weasley foi inesperadamente boa, e todos os presentes estavam ouvindo com muita atenção. Lucien deu uma olhada no barão quando Weasley estava tocando, e notou que o rosto do barão estava se contorcendo um pouco, como se ele estivesse sofrendo de alguma emoção dolorosa, o que fez Lucien ficar desconfiado novamente. Como se o barão tivesse notado o olhar de Lucien, ele forçou um sorriso em seu rosto e se inclinou para falar com ele.
Sr. Evans, você sabe o nome completo do Sr. Wheezy? Burwheezy. Lucien disfarçou sua suspeita. Não é à toa. Burwheezy. O músico talentoso que fará o show em Cursor. Mas, que estava ao lado deles, também ficou muito surpreso. Achei que ele era apenas um jovem comum que era fã de música. Acontece que ele é o mais profissional entre todos nós. Sério? Eu nunca pensei em perguntar o nome completo do Sr. Wheezy. Os olhos de Betty estavam brilhando de grande excitação. Ele sempre disse que não entendia realmente de música e, portanto, nunca esperei que ele fosse o famoso músico, Burwheezy. Lucien também ficou surpreso. Wheezy voltou ao seu lugar sob aplausos calorosos. Ele deu de ombros um pouco quando se sentou ao lado de Lucien. Quero dizer, eu realmente não entendo de música. Wheezy sorriu um pouco sem jeito. Lucien se divertiu. Ele levantou o seu copo de água para Wheezy, nem eu. Ponto. Quando o jantar estava prestes a começar, a sensação desconfortável de mau presságio na mente de Lucien começou a se tornar cada vez mais torturante para ele. Assim, Lucien encontrou a desculpa para usar o banheiro e saiu da sala de jantar seguindo um criado. Capítulo 142. A decisão de Lucien tradutor, Cris sublinhado Lyon editor, vermelhão. O banheiro finamente decorado ficava no canto da sala de jantar. Trancando a porta de madeira por dentro, Lucien fez uma verificação cuidadosa ao redor e então tirou sua bola de cristal Morning Light e a adaga Gristel. Lucien cortou o dedo com a adaga, fazendo uma gota de seu sangue respingar na superfície da pia. Mergulhando o sangue com o dedo indicador direito, Lucien começou a escrever no ar, deixando os símbolos escarlates flutuando à sua frente na forma de uma estrutura mágica relativamente simples. Essa estrutura foi feita para esconder as ondas mágicas que a bola de cristal causaria. A bola de cristal chamada Morning Light subiu lentamente, e os símbolos estranhos logo a cobriram. Lucien estendeu as mãos perto da bola de cristal e começou a murmurar um mantra. O centro da bola de cristal ficou mais escuro e estrelas apareceram por toda parte, como se houvesse um céu estrelado dentro. Este foi um dos feitiços mais exclusivos da escola de astrologia, horóscopo. Depois de encontrar a bola de cristal, com base no conhecimento de astrologia que tinha como aprendiz, e também devido ao seu conhecimento prévio de astrofísica, Lucien logo aprendeu o horóscopo primário. Isso fez Lucien se sentir ainda mais curioso sobre o destino. Olhando para uma estrela cadente na bola de cristal, Lucien franziu a testa. Minha estrela anfitriã do destino está mais fraca do que antes, o que significa que ainda estou em perigo potencial. E o grande perigo está chegando. Está ameaçando minha estrela. Essa foi toda a informação que Lucien conseguiu coletar da bola de cristal com seu nível de horóscopo. Para informações mais específicas, Lucien precisava de um nível mais alto de conhecimento, bem como o poder de conjurá-lo. Mesmo com um nível mais alto de horóscopo, o resultado nem sempre seria preciso e ainda poderia ser alterado. Colocando a bola de cristal de volta, Lucien pegou o bracelete do tecelão de fogo e usou em seu pulso, assim como seu vingador de gelo. Lucien estirou antes de conhecer o barão, para o caso de Abearo saber sua identidade. A inquietante sensação de mau presságio estava se tornando cada vez mais intensa, o que estava queimando as entranhas de Lucien. Embora ainda não tivesse certeza se o perigo era mesmo do barão, Lucien decidiu tomar a iniciativa e ser decisivo. Ele não podia simplesmente esperar que o perigo viesse até ele. Até então, qualquer ação seria tarde demais para ser tomada. Abrindo a porta de madeira, Lucien saiu do banheiro como se tudo estivesse bem. Quando ele voltou para a mesa de jantar, Abearo e Caeline não estavam lá. Para onde o barão e a senhora Caeline foram? Lucien tentou perguntar em um tom casual. O barão não estava se sentindo muito bem, e a senhora Caeline apenas o acompanhou para voltar ao seu quarto para tomar um remédio. Eles estarão de volta em breve, Betty respondeu. Então vou dar uma olhada no barão para ter certeza que ele está bem. Lucien assentiu e disse friamente. Mas Sr. Evans? O barão estará de volta em breve. Betty e os outros convidados ficaram um pouco surpresos. Sem mais explicações, Lucien se virou e caminhou em direção à porta da sala de jantar. Sr. Evans? O barão quer que fiquemos aqui, Joanna disse atrás dele. Você deve ficar na sala de jantar, como a senhora disse. Os dois guardas ao lado da porta cruzaram suas lanças na frente de Lucien e disseram de uma maneira educada, mas fria. Lucien assentiu levemente e sorriu.
No entanto, no segundo seguinte, Lucien de repente empurrou um dos guardas para longe, puxou sua adaga e a esfaqueou no braço do outro guarda. Senhor Evans! Betty gritou, o que você está fazendo? Assim que a adaga foi cravada no braço do guarda, um líquido pútrido irrompeu em vez do sangue esperado, espalhando um cheiro horrível pela sala. O movimento de Lucien foi muito rápido. Ele puxou a adaga e cortou a garganta do guarda enquanto ele rolava para frente no chão para evitar a lança do outro guarda. Evans! Senhor Evans! Matou o guarda do barão. Todos os convidados ficaram surpresos. Mas logo eles descobriram que o Sr. Evans estava coberto com uma camada de luz branca. Depois que Lucien conseguiu matar o outro guarda, os dois corpos começaram a apodrecer em uma velocidade visível como se estivessem mortos há muito tempo. Isso é. Simon murmurou subconscientemente. Lucien pegou de volta seu alerta e respondeu calmamente, isto é uma casca. E então ele se virou para Marty. Sr. Mars, você sabe onde fica o quarto do barão? Marty já estava tremendo com o que ele acabou de testemunhar. Ele não foi capaz de responder a Lucien adequadamente, até que Joanna de repente lhe deu um tapinha nas costas. Assim que Mars pronunciou onde era o quarto do barão, Lucien rapidamente fez o arranjo. Simon, você lida com os guardas do andar superior. Certifique-se de cuidar do Sr. Wes e do Sr. Mars. Betty e Joanna, observem a escada do outro lado. Depois de ver que eles assentiram subconscientemente, Lucien rapidamente saiu pela porta e desapareceu, nas sombras. Senhor Evans! Ele tem o poder de um cavaleiro. Betty gritou. Betty, pegue seu arco e venha aqui. Simon ordenou. Ponto. Lucien estava correndo a toda velocidade no corredor escuro. Depois de matar várias cascas, Lucien parou a poucos passos do quarto do barão. Olhando para a porta, Lucien ativou a corona do Sun e liberou as ondas mágicas que eram extremamente prejudiciais para as criaturas mortas-vivas. As 4 cascas que guardavam o quarto foram instantaneamente purificadas e caíram no chão. Ao mesmo tempo, Lucien abriu a porta com toda a força, segurando-o com força alerta e a adaga de aço Garim. Alguns círculos de magia negra apareceram na frente da porta, mas imediatamente se partiram em pedaços brilhantes. Quando a porta foi aberta, Lucien rapidamente interrompeu impulso para evitar colidir com qualquer coisa por acidente e, simultaneamente, ativou uma estrutura mágica em sua alma e convocou 2 mísseis de magia negra. No quarto, o barão Abearo, cujo rosto estava coberto de rugas profundas e horríveis, estava sentado no centro de um triângulo de magia negra. Sua aparência indicava que sua condição estava piorando e ele estava prestes a morrer a qualquer momento. Nas pontas do triângulo, 3 figuras estavam amarradas por tentáculos pretos e semitransparentes. Um bebê, uma criança de 7 ou 8 anos e um adolescente de 13 ou 14. Havia luz branca saindo de seus corpos, como se os tentáculos estivessem sugando sua energia vital. A luz estava sendo infundida em um globo ocular branco que não tinha pupila. Kaelina estava ao lado do barão, encantando algum tipo de feitiço estranho. Sendo conduzido por seu feitiço, havia 2 linhas de lágrimas de sangue saindo do globo ocular e caindo na taça de prata na mão de Abearo. No entanto, para grande surpresa do barão, os 2 mísseis mágicos voaram direto para sua taça de prata. Capítulo 143. As Caçadas. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion completamente fora da expectativa do barão. A taça de prata em sua mão foi quebrada pelos mísseis mágicos, e os pedaços caíram sobre o tapete grosso. O barão e Kaelin ficaram totalmente surpresos. Eles não entendiam o que estava acontecendo lá. Aproveitando a chance, Lucien lançou as lâminas gélidas de palmeira, e 3 lâminas geladas foram disparadas direto no barão. Quando as lâminas estavam prestes a atingir o barão, Abearo soltou um rugido raivoso e estendeu ferozmente o punho direito fossilizado para socar uma das lâminas, enquanto ao mesmo tempo colocava a mão esquerda no pescoço para se proteger, pois a havia transformado em pedra também. Uma das lâminas foi esmagada pelo punho de pedra do barão, mas então as outras 2 lâminas o atingiram, uma no braço esquerdo e outra na perna. Embora não tenham causado muitos danos, o gelo o congelou temporariamente no local. Quando Lucien estava prestes a lançar outro feitiço, um raio de magia negra atingiu diretamente o invisível escudo estelar que o cobria. Assim que o escudo foi atingido, o escudo anteriormente invisível irradiava luz estelar e protegia a pessoa dentro dele.
Lucien não esperava que Kaeline fosse na verdade uma aprendiz de feiticeira. Embora o feitiço de Kaeline não tenha sido poderoso o suficiente para ferir Lucien, um verdadeiro feiticeiro, deu tempo para o barão se livrar do gelo. No momento seguinte, a camada de gelo que cobria Bearo desabou, e então o homem de pedra correu direto para Lucien. Embora Bearo quisesse colocar sua espada na mesa ao lado, ele decidiu lançar o ataque imediatamente, a fim de deixar o feiticeiro sem tempo para lançar qualquer feitiço. O punho empoeirado e fossilizado de Bearo atingiu o escudo estelar de Lucien amargamente, e o escudo rachou. Sendo experiente em lutar com feiticeiros, Bearo mudou o ângulo de seu ataque. Lucien não entrou em pânico. Fazendo o melhor uso do tempo que o escudo lhe concedeu antes de quebrar em pedaços, Lucien lançou o primeiro feitiço de círculo, sono. Ao redor de Lucien, ondas de luz verde se expandiram em círculos. Assim que as ondas de luz tocaram Kaeline, seus olhos ficaram lânguidos, e então, bem no meio da luta, ela bocejou e caiu no chão para começar a dormir. Por mais forte que fosse o corpo de pedra de Bearo, ele foi fortemente atingido por uma sensação de cansaço, como se estivesse experimentando um súbito processo de envelhecimento, e seu movimento também parou um pouco. Dentro dessa pausa, uma luz brilhante apareceu acima da mão esquerda de Lucien, e ele jogou uma bola de fogo do tamanho de uma cabeça no barão. Embora a reação instintiva de Bearo o libertou do cansaço instantaneamente, ainda era tarde demais para ele evitar totalmente a bola de fogo. Junto com a explosão da bola de fogo, o braço direito de Bearo foi devorado pelo fogo. A explosão jogou ferozmente os três cadáveres, o bebê, o menino e o adolescente, para o outro lado da sala. Uma espécie de mistura de sangue fedorento e fedorento saiu do corpo de pedra do barão, e o mais chocante foi que o rosto de Bearo começou a envelhecer muito rápido. Completamente louco, Bearo gritou e correu para Lucien novamente, com seus membros restantes. Usando alerta para bloquear o ataque do barão, Lucien pôde ver que até sua espada estava cercada por pó de pedra, como se a espada fosse se transformar em pedra em breve. Antes que o poder de Bearo causasse algum dano real à espada, Lucien ativou a corona de Sun. Um raio de luz sagrada foi convocado e atingiu diretamente o barão. Santa luz! Gritou Bearo. A luz estava queimando a pele do barão e finalmente arrancou a pedra que cobria seu corpo. Vendo que seu próprio corpo estava apodrecendo em uma velocidade visível, o barão parecia muito assustado, mas depois ficou calmo e aliviado. Banhando-se na luz sagrada, envelhecendo e morrendo na luz sagrada, ele murmurou como se estivesse sonhando: minha pele estava perdendo sua glória, como frutas secas. Meu rosto estava totalmente coberto de rugas, assim como meu corpo. Minha força e agilidade estavam diminuindo rapidamente e nunca mais poderiam voltar. Eu não podia ver belas paisagens, não podia saborear cozinhas. Minha paixão estava desaparecendo. Até ter uma jovem linda em meus braços era. Ao ouvir suas palavras, Lucien franziu a testa, mas o barão continuou: porque as pessoas envelhecem. Porque quando as pessoas envelhecem, toda a felicidade se vai. Onde está o céu de Deus? Embora Lucien não pudesse realmente entender a dor do envelhecimento, ele ainda estava meio chocado. E ele estava meio agradecido por ter escolhido o caminho do feiticeiro, para que ele ainda pudesse ter uma chance de viver mais do que as pessoas comuns. Depois que alguém se torna um mago de nível sênior, ele ou ela pode ter mais de 200 anos, e um feiticeiro ou feiticeira ainda pode recorrer a rituais mágicos e poções para prolongar ainda mais sua vida útil, como conversão de Lich, embora muitos deles tenham morrido durante o processo. Mesmo o mago médio ou júnior também pode encontrar várias maneiras de viver mais. Os olhos do barão se fecharam lentamente. Sua vida pecaminosa finalmente terminou. Lucien sentiu-se bastante sortudo por ter decididamente agido a tempo, já que se o barão tivesse completado seu ritual e recuperado seu poder de um cavaleiro de nível 2, isso provavelmente seria o fim de Lucien. No entanto, depois de matar o barão, a sensação desconfortável de mau presságio ainda pairava sobre a mente de Lucien. O que ele sentiu mais suspeito foi a razão pela qual, mesmo no final da luta, Bearo nunca lançou nenhum feitiço necromântico. As sobrancelhas de Lucien franziram, pois ele sabia que havia apenas uma explicação possível para isso: o próprio barão não era um necromante, e era outra pessoa que estava instigando e seduzindo Bearo a usar vidas jovens para manter sua própria juventude usando magia negra. Então, depois de amarrar os braços de Kaeline,
Lucien acordou. Assim que Kaelin abriu os olhos, ela viu um par de pupilas negras nas quais havia um céu estrelado. Lucien usou sua hipnose nela. Senhor Evans, o que você quer que eu faça? Perguntou Kaelin, como uma garotinha falando com alguém que ela admirava. Ela apenas ignorou completamente o som alto de luta do outro lado do castelo. Para ser mais específico, o que Lucien estava usando agora era o primeiro feitiço de círculo chamado Charme Person, que podia controlar a mente de uma pessoa cujo poder espiritual era menos forte que o do conjurador. A menos que a ordem dada entre em conflito com a vontade da pessoa que está sendo controlada, na maioria dos casos, a pessoa que foi controlada apenas seguiria as ordens do lançador de feitiços. Diga-me, quem lhe ensinou magia? Quem ensinou ao Barão Ritual Negro? Perguntou Lucien, diretamente. Meu marido, Unt, ou digamos, o administrador do Barão, Sr. Cork. Kaelin sorriu, como se estivesse muito feliz por poder fornecer qualquer informação útil a Lucien. Há vários anos, quando ele foi convidado para ser oficial civil do Barão, Unt começou a ensinar a Bearo a usar o poder da morte de jovens vidas para estender sua própria vida e, ao mesmo tempo, ele poderia usar os cadáveres para seus experimentos depois. Para disfarçar melhor o que estavam fazendo, Unt tornou-se o intendente do Barão. Cork. Unt. Kaelin Unt. Lucien ficou bastante chocado. Você é Untz Fromboan? Kaelin Cork era na verdade a Sra. Unt, que Lucien estava procurando para cumprir sua promessa garota fantasma. O que aconteceu com eles? Lucien se perguntou. Assim que Lucien mencionou Bon, o humor de Kaelin começou a ficar muito instável, e sua grande dor emocional a libertou do feitiço de Lucien. Como você sabe que somos de Bon? Quem é você? As pessoas em Bon me disseram que a Sra. Unt era uma senhora simpática e bonita, que estava sempre disposta a oferecer ajuda, especialmente cuidando de crianças. Por que você se tornou assim? Por que você está ajudando seu marido a matar outras crianças? Lucien não respondeu suas perguntas diretamente. Kaelin ficou chocada, como se as palavras de Lucien a esfaqueassem no coração, e alguns segundos depois ela começou a rir como se estivesse louca. Eu fui legal e bonita. Eu estava disposto a ajudar as pessoas. Ah! Você vê o que eu ganhei da minha gentileza. Minha filha foi sequestrada e está desaparecida há 10 anos, e meu marido virou um monstro. Agora, quando vejo como esses pais ficam com o coração partido quando perdem seus filhos, sinto que tenho companheiros que podem entender minha dor. Onde está Unt, então? Lucien permaneceu calmo. Ele está fazendo um experimento no cemitério. Kaelin zombou. Unt estava muito ocupado, e sua espada fez o barão decidir ser mais cuidadoso com você, ou, simplesmente teríamos matado você, em vez de preparar um jantar estúpido. Experimentar. Ao ouvir isso, Lucien teve um mau pressentimento sobre isso. Unt é um monstro agora. Ele ainda é tão misterioso e poderoso quanto era, mas não é mais um homem atencioso, como era em Bon. Kaelin murmurou, como se estivesse falando sozinha. Misterioso e poderoso. Lucien de repente percebeu que ele fez uma suposição errada antes. Ele pensou que Unt se transformou em um necromante quando chegou nesta terra, que era conhecida pela prevalência de necromantes no passado. No entanto, parecia que Unt já era um necromante quando estava em Bon. Toc, toc, toc. Algo estava batendo suavemente na janela. Quando Lucien olhou para trás, o que viu o chocou. Havia uma coruja cinzenta do lado de fora, da janela do quarto, ou, para ser mais específico, era uma coruja morta, já que todo o seu corpo estava basicamente podre e seus ossos brancos estavam expostos ao ar. Enquanto Lucien olhava para ela, a coruja também olhou para Lucien e Kaelin com seus olhos frios, mas continuou batendo na janela com o bico. Facebook, Twitter, Google, mas tem. Capítulo 144, O Cemitério em Chamas. Tradutor, Cris Liu. Editor, Vermilion. 2 mísseis mágicos quebraram a janela e voaram diretamente para aquela coruja de aparência assustadora. A coruja cinza não se moveu, mas algum tipo de gás preto a cobriu instantaneamente. Os mísseis mágicos perturbaram fortemente o gás que o cercava. Como se a coruja tivesse acabado de perceber que a pessoa que estava falando com Kaelin era uma inimiga e não uma amiga. A coruja abriu o bico e começou a gritar, embora nenhum som fosse produzido. De repente, muitos tentáculos negros saíram do tapete. Assim que tocaram o corpo de Lucien sentiu uma mistura de dormência, fraqueza e dor. Lucien nunca tinha experimentado isso antes.
Entre todos os feitiços de aprendiz e feitiços do primeiro círculo, ele nunca encontrou nada que tivesse esses efeitos mistos. Mesmo o segundo feitiço de círculo, Goutouchi, só podia entorpecer e ferir as pessoas ao mesmo tempo até certo ponto. Então Lucien adivinhou que era uma magia necromântica especial. Permanecendo calmo, Lucien ativou o bracelete e facilmente se livrou dos tentáculos com o feitiço encantado dentro, Flame Shield. Estando cercado pela chama para se defender dos inúmeros tentáculos negros, Lucien viu que eles estavam se acumulando na porta, impossibilitando sua fuga. Mudando de ideia, ele se transformou em um raio de luar e correu para a coruja cinzenta com sua espada. A coruja voou quando Lucien atravessou diretamente a janela e começou a cair rapidamente daquele chão. No entanto, em vez de bater pesadamente no chão, a queda de Lucien diminuiu, como a de uma pena. Primeiro círculo mágico, Feather Fall. Quando Lucien estava perto de pousar, ele ouviu uma risada louca vindo do cemitério próximo. Ah! Eu estou quase lá. Só mais um passo. Kaeline, Kaeline. Onde você está? À medida que o riso se aproximava cada vez mais, Lucien viu a coisa mais assustadora que ele já havia encontrado. Lucien mal podia dizer pelo rosto da criatura que tinha sido um humano no passado. No entanto, as outras partes de seu corpo eram apenas carne podre, a partir do qual globos oculares repugnantes, lábios e braços pálidos estavam crescendo para fora de seu corpo. Além disso, a coisa estava cercada por algum tipo de gás cinza que estava estragando e matando as plantas por onde passava. Assim que o monstro notou Lucien, ele soltou um grito amargo. Aqueles tentáculos negros cresceram novamente no chão e, loucamente alcançaram Lucien. Vendo esse monstro, Lucien quase vomitou. Ele imediatamente ativou a resistência à morte, um feitiço divino de nível 2 dentro da corona do sol, e foi rapidamente cercado por uma camada de luz branca, que poderia protegê-lo muito do poder necromântico. Os tentáculos negros estavam assustados, como se estivessem enfrentando sua maior desgraça, o que deu a Lucien algum tempo para pousar com segurança e ajustar sua posição para atacar o monstro. Lucien tinha quase certeza de que era um T. O que Lucien não esperava era que, quando um T apontou para sua espada alerta, a espada golpeou Lucien para trás e deixou uma ferida profunda em seu ombro. Foi o primeiro feitiço necromântico do círculo, Backbeat. Respirando fundo pela dor, Lucien agarrou a espada novamente e ativou a estrutura mágica em sua alma. Instantaneamente, uma camada de óleo cobriu um T e se estendeu até o chão. Primeiro feitiço de círculo, óleo. Dando um passo à frente, um T quase caiu. Então ele parou e começou a usar alguns feitiços de longo alcance para atacar Lucien. Raio de energia negativa, encolhimento, toque frio, raio de enfraquecimento. Todos esses feitiços estavam atacando Lucien loucamente como se não houvesse tempo de buffering. No entanto, Lucien aprendeu bastante com as táticas que Aaron e Abear usavam para lutar contra um feiticeiro. Ele continuou se movendo, não deixando nenhuma chance para um T alvejá-lo. Embora algumas vezes ele tenha falhado em evitá-los completamente, o feitiço de nível 2, resistência à morte, ainda poderia protegê-lo até certo ponto. Um T havia se transformado completamente em um monstro que não raciocinava muito durante uma luta. Enquanto lançava os feitiços um a um sem muito intervalo, os globos oculares, lábios e braços começaram a cair de sua carne podre. O monstro ficou furioso. Quando um T soltou um grito ensurdecedor, ondas negras explodiram ao seu redor. Feitiço necromântico do terceiro círculo, e também um feitiço de área, explosão de energia negativa. Lucien não tinha onde se esconder das ondas negras. Então ele não teve escolha a não ser usar a última chance de ativar o Flame Shield no Fire e haver bracelete para resistir. Embora a chama fosse tão brilhante quanto o sol, logo foi eliminada pelas ondas negras. Graças a outra camada de proteção de Lucien, a resistência à morte, dentro do escudo de chamas. Lucien mal sobreviveu a esse ataque à distância. Depois de lançar este poderoso feitiço, um T ficou temporariamente parado devido ao consumo excessivo de seu poder. Ele precisava de algum tempo para se recuperar. Neste momento, Lucien lançou óleo novamente, cobrindo um T o local onde ele estava com uma segunda camada de óleo. No entanto, quando Lucien estava prestes a atacar um T novamente, 3 mísseis mágicos voaram diretamente para ele. Era a coruja cinzenta. Enquanto seu dono não podia lançar nenhum feitiço, o familiar convocado de um T distraiu Lucien. Esquivando-se rapidamente,
Lucien evitou os mísseis, no entanto, ele não se atreveu a parar de se mover. Lucien não tinha ideia de qual feitiço era útil agora para matar essa coisa imunda no céu, exceto o Magic Missile, mas como a coruja estava voando, também não foi fácil para Lucien alvejá-la. Além disso, a coruja estava protegida pelo escudo da morte, e Lucien teria que atingi-la várias vezes com seus mísseis para derrubá-la. Eu deveria ter aprendido a invocar um familiar voador também. Lucien pensou consigo mesmo quando estava se movendo, tentando quebrar o escudo mágico da coruja com mísseis mágicos. Quando Lucien estava prestes a lançar sua adaga em direção a esse pássaro imundo e malvado quando seu escudo estava quase no fim, Unt começou a se mover novamente. Caramba! Lucien soltou um palavrão quando viu que, quando os pedaços podres de carne começaram a cair do corpo de Unt novamente, do outro lado, havia corpos saindo das sepulturas. Alguns deles eram esqueletos, enquanto outros estavam parcialmente podres. Todos eles estavam acordando e se arrastando para fora do solo negro. Além disso, havia vários fantasmas flutuando no ar. Lucien era seu alvo. Como um tsunami, eles estavam vindo para ele. O coração de Lucien batia ferozmente. Ele não sabia o que fazer por um segundo. Ele deveria matar a coruja primeiro, ou lidar com um exército de corpos e fantasmas. De repente, uma flecha de luz verde, brilhante disparou ferozmente para fora do castelo e perfurou diretamente um buraco no olho da coruja. Era Betty, seguida por Joana e Simon. Depois de bater todas as cascas, eles encontraram 2 preciosos arcos padrão no castelo. Quando eles correram para ajudar Lucien, eles viram a grande multidão de cadáveres ambulantes em torno de Lucien, e uma coruja morta assustadora voando ao redor atacando-o. A coruja começou a gritar e mandou seu alvo para Betty. Ao mesmo tempo, Joana disparou outra flecha que atravessou diretamente o outro olho da coruja. Com a coruja não mais o interrompendo, Lucien lançou-o pela terceira vez e ativou a Corona do Sol para enfrentar os cadáveres que se aproximavam. A luz sagrada branca irrompeu do corpo de Lucien e se estendeu em todas as direções. A luz era tão brilhante que metade do céu noturno estava iluminada. Como ondas poderosas, a luz sagrada subjugou os esqueletos, os corpos apodrecidos e os fantasmas. Sendo lavados pela luz branca, eles começaram a desmoronar, transformando-se em pilhas de ossos e carne. A cena foi literalmente chocante. Senhor Evans. Senhor Evans é um cavalheiro santo. Betty gritou, esse é o poder dele. Havia apenas alguns zumbis de esqueletos ainda lutando e gritando no chão, mas Unt havia recuperado um pouco de seu poder. O monstro abriu a boca novamente e estava pronto para lançar outra explosão de energia negativa. No entanto, isso era tarde demais para Unt. Caçar. Era a voz de Kaeline. Ela estava gritando a plenos pulmões. Simon a pegou, fingindo que estava prestes a jogá-la pela janela. Ao ouvir a voz familiar, Unt virou ligeiramente a cabeça para o lado e olhou para Kaeline, embora a maior parte de sua consciência já tivesse desaparecido. Aproveitando a chance, Lucien jogou a grande bola de fogo convocada diretamente para o monstro. Bang! O som da explosão foi ensurdecedor. Sendo coberto com óleo, Unt instantaneamente explodiu e sua carne podre, globos oculares e braços caíram por toda parte, fazendo um som repugnante, pegajoso e gelatinoso. A maior parte restante de Unt ainda estava se contorcendo no chão como uma tocha em movimento. As partes em chamas que saíram de seu corpo incendiaram os outros corpos e ossos no chão. Todo o cemitério acabou em um incêndio horrível. Betty, Simon e Joana ficaram totalmente chocados. Virando-se, Lucien jogou diretamente sua adaga na coruja e a arma perfurou sua cabeça. A coruja caiu no chão e não conseguiu mais se mexer. Caçar. Kaeline gritou o nome do marido e lutou para se libertar do controle de Simon. Ela pulou pela janela e caiu com força no chão. Arrastando as pernas, Kaeline rastejou lentamente em direção ao fogo com todo o seu esforço. Capítulo 145. O experimento de um tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Quando os pedaços de carne podre e membros que cobriam Unt do lado de fora foram reduzidos a cinzas, a aparência original do homem foi revelada. Ambas as pernas e um braço estavam faltando, mas seus olhos mais uma vez pareciam os de um ser humano. Gemendo, Unt estava rastejando em direção a Kaeline, arrastando seu corpo restante com partes dele ainda sendo queimadas pelo fogo. Lucien pegou um tubo de vidro cheio de cinzas brancas e o entregou a Kaeline,
E então ele carregou Kailene para mais perto de seu marido. Isso é. O coração de Kailene perdeu uma batida. Surpreendentemente, as cinzas no pequeno tubo de vidro pareciam familiares para ela, e lágrimas rolaram por suas bochechas. Isso é. Maria. A voz de Unti tremia de dor e choque. Kailene. É Marie. Nossa filha. Marie estava presa em uma fechadura mágica. Antes de morrer, ela me pediu para levá-la para casa. Lucien explicou brevemente. Ele não mencionou como Maria passou os últimos dias de sua vida no mundo das almas, onde não havia comida, nem cor e nem vida. Isso foi demais para os pais. Os lábios de Unti se moveram um pouco, mas não emitiram nenhum som. Então, ele explodiu em lágrimas. A fechadura, mágica. Unti chorou de dor, não de seu corpo, mas de seu coração. Eu sabia que era a fechadura mágica. Ela consumiu mais de 20 anos da minha vida e também levou Marie para longe de mim. Lucien permaneceu em silêncio. Ele tinha a sensação de que Unti sabia alguma coisa sobre o desaparecimento de Marie, e seu palpite acabou sendo correto. Kailene engasgou com soluços. Tirando a rolha do tubo, ela espalhou as cinzas de Marie no peito e colocou o resto na boca. Então ela abraçou o marido com força. O fogo no corpo de Unti agora a queimava também. Senhor Evans, obrigado. Pelo menos podemos nos reunir antes de morrermos, disse Kailene. Então ela abraçou a cabeça de Unti e beijou sua testa com os lábios cobertos com as cinzas de Marie. Olhando para o casal no fogo, o humor de Lucien estava pesado. Ele não sabia o que dizer. Nós deveríamos ter levado Marie conosco. Nós não deveríamos ter ficado em Bonn. Nós deveríamos ter voltado para Djibouti, minha cidade natal. Unti abraçou Kailene, claramente morrendo. Eu sempre amei você, o tempo todo, Kailene disse a ele. Eu amo você e nossa filha, não importa onde estamos, acrescentou em voz baixa. Eu também. A consciência de Unti estava desaparecendo. Eu gostaria. Eu nunca aprendi. Ele não conseguiu terminar sua frase expressando seu arrependimento. Kailene fechou os olhos e o abraçou forte, e então acabou com a própria vida com uma pequena adaga em seu vestido. Quando os dois corpos foram quase queimados em cinzas pelo fogo, um vento frio soprou a fumaça. Brilhos de luz branca apareceram no céu, e a luz se juntou. A figura da garotinha, Marie, apareceu no céu noturno, e ela ainda era doce e fofa. Unti e Kailene estavam atrás dela, embora suas figuras estivessem bastante embaçadas. Os lábios de Marie se moviam silenciosamente, e apenas Lucien podia ouvir sua voz. Obrigado. Obrigado por me levar para casa. Finalmente, encontrei minha mãe e meu pai. Então, suas figuras se transformaram em clarões de luz, novamente desapareceram no vento. Ao mesmo tempo, alguma luz permaneceu ao redor da mão esquerda de Lucien e uma marca branca em forma de lágrima foi deixada em sua pele. Lucien ainda tinha a proteção da resistência à morte, mas ainda estava cercado pelo gás podre deixado pelos inúmeros corpos na área que o afetavam. No entanto, quando a marca apareceu na mão de Lucien, ele imediatamente se sentiu revigorado. Era um presente da família, uma proteção constante para Lucien ficar longe dos efeitos prejudiciais trazidos pelos mortos-vivos, até certo ponto. Para encontrar mais informações sobre feitiços necromânticos, Lucien decidiu encontrar o laboratório necromântico de Unti, que, segundo as palavras de Kailene, deveria estar bem no cemitério. Você lida com o resto das cascas no castelo. Lucien se virou e disse a Betty, Joanna e Simon no andar de cima em voz alta. Eu preciso ter certeza de que não há mais nada de mal no laboratório do necromante. Sim, Sr. Evans. Os três responderam juntos, pois todos consideravam Lucien como um poderoso cavaleiro santo que era responsável por eliminar os feiticeiros do mal em todo o continente. Embora Lucien tivesse certeza de que nenhum deles poderia dizer a diferença entre feitiços de feiticeiro e poder divino, ele decidiu ter certeza disso verificando a mente de seus três guardas mais tarde usando Charme Pessoa. Ele nunca poderia ser muito cuidadoso ao esconder sua identidade. No cemitério em chamas, a porta do laboratório estava aberta. Parecia que, quando seu experimento foi bem sucedido, Unti imediatamente correu para fora do laboratório para informar Kailene dessa boa notícia. Embora Lucien estivesse relativamente preparado para o que poderia ver lá dentro, quando ele realmente entrou no laboratório, ele ainda estava prestes a vomitar,
Já que todo o laboratório era como um pequeno matadouro, muitos corpos humanos estavam espalhados pelo local, enquanto a maioria deles eram bebês, crianças e adolescentes. Os corpos foram cortados em pedaços e os órgãos foram colocados em categorias na mesa de operação do laboratório. A mesa de um T ficava ao lado da mesa de operação, na qual estava esculpida uma árvore de cabeça para baixo, e esse era um dos símbolos mais conhecidos da escola de necromancia, árvore da vida invertida. Havia 10 círculos no topo dos 10 galhos da árvore, mas não havia nada nos círculos. Algo que Lucien pensou ser uma caixa retangular à primeira vista acabou sendo um pequeno caixão. Após uma verificação cuidadosa, Lucien abriu o caixão. Para sua grande surpresa, era a Marie quem estava nele. A Marie dentro do caixão parecia ter 7 ou 8 anos, e suas bochechas levemente coradas como se ela estivesse apenas dormindo. Lucien gentilmente tocou seu rosto. Era macio e flexível. Tendo certeza que o corpo real de Marie havia sido queimado por ele, Lucien percebeu qual era o experimento de um T. O propósito de um T coletar os corpos de bebês e crianças pequenas era fazer um corpo humano, mas claramente ele falhou. Remexendo, Lucien encontrou 2 livros no canto. Um parecia um bilhete, e o outro era bem grosso, no qual havia palavras, livro da necromancia. Folheando rapidamente o livro e as notas, Lucien primeiro fez uma cópia deles em sua biblioteca espiritual e depois começou a ler as notas de um T cuidadosamente. De acordo com as informações da Torre Mágica, Bonn, esta pequena cidade em Urvarit, faz parte de uma misteriosa ruína mágica que é protegida por um cadeado mágico e possivelmente está relacionada ao paradeiro de vários arquimagos lendários. Um deles era o amigo íntimo do conhecido necromante Wilfred, o profeta, Valdo Mediano K. Mediano Mascherini. E aposto que há muitos itens mágicos e tesouros. Bonn é ainda mais bonita do que eu pensava. Os moradores aqui são amigáveis e tradicionais. E a garota chamada Kaeline. Ela é linda. Porque eu simplesmente não consigo encontrar a fechadura mágica. Que tipo de fechadura mágica é? Eu me pergunto se é um que foi projetado por Mascherini pessoalmente. Não consigo encontrar nenhuma pista, nem mesmo a partir dos antecedentes dos moradores desaparecidos da cidade. Talvez seja hora de eu desistir, mas também não quero afastá-la de Bonn. Talvez eu diga a ela minha verdadeira identidade. Eu tenho uma menina agora, e eu sou um pai agora. Kaeline e eu queremos chamá-la de Marie. Eu realmente não me importo com feitiços necromânticos, o experimento conduzido em conjunto por Mascherini e Wilfred, ou a fechadura mágica e todo esse tipo de coisa. Nada é mais importante do que minha esposa e minha filhinha. Marie está desaparecida há 3 dias. Tenho certeza de que matei todos os animais selvagens nesta área. Não faço ideia de onde minha garota poderia ter ido. Não sei. Se foi por causa da fechadura mágica. Impossível. Depois de tantos anos. Isso é ridículo. Minha querida Marie, onde você está? Nós sentimos muito sua falta. Por favor, volte. Papai está te implorando. Kaeline está chorando todos os dias. Acho que precisamos de um novo ambiente para viver. E eu preciso de um ambiente melhor para estudar o poder necromântico novamente para ver se podemos encontrar Marie. Se algo de ruim realmente aconteceu com ela, vou tentar trazê-la de volta à vida. O barão Enfolton finalmente matou seu próprio filho para prolongar sua própria vida. Agora nós dois conseguimos o que queremos. Ele pode manter sua juventude por mais alguns anos, e eu posso começar meu experimento agora. Porque meu corpo começou a cheirar como um cadáver. Esta é a vingança dos mortos. Eu posso ouvir aquele choro amargo o tempo todo. Eu preciso me apressar. Quando eu me tornar um necromante de nível médio, a dor no corpo nunca mais me incomodará. Eu não posso fazer isso. O necromante do 3º círculo é um alvo que eu nunca posso alcançar. Não posso deixar meu corpo apodrecer assim. Talvez eu tente o ritual escrito no livro chamado Costura Corporal, e começarei a fazer o corpo de Marie também. Fazer o corpo de Marie é muito caro, e gastei todo o meu dinheiro. Embora eu não queira, tenho que prometer meu único item mágico para continuar o experimento. De qualquer forma, se eu conseguir me transformar em um corpo costurado, serei capaz de usar os feitiços mágicos do 3º círculo diretamente. Não precisarei mais do item. Ele me enviou um convite,
falando sobre alguma festa da morte. O congresso de magia. Talvez eu deva ir se meu ritual for bem sucedido. Mas onde está o castelo de Carendia? Preciso escrever uma carta para perguntar. Ponto. O barão está ficando cada vez mais ganancioso. Agora ele não está apenas mirando nas crianças em seu território, mas também procurando por um novo corpo de um cavaleiro menor de idade para substituir seu próprio corpo. O que ele está pensando? Ele acha que é tão fácil encontrar um cavaleiro menor de idade? Bobagem. Quando meu experimento estiver completo, levarei Kaeline e Marie para longe de Foltholm, antes que o barão esteja fazendo atraia a atenção da igreja. Ponto. Castelo Carendia. Nunca esperei que estivesse lá. Nas profundezas da montanha chamada Aron, meu lado de Corsor. Interessante. Eu me pergunto por que eles escolheram um lugar assim. Esta informação realmente surpreendeu o Lucien. Ele nunca esperava encontrar a localização do castelo nas anotações de Unt, e o convite também estava entre as duas páginas. O resto da nota era principalmente sobre o ritual de costura do corpo e o registro do processo de confecção do corpo de Marie. As estatísticas e os registros eram preciosos para Lucien. Pegando outro livro da necromancia, Lucien folheou grosseiramente. O livro foi deixado por um dos alunos de Wilfred, o lendário necromante, e registrou a maioria dos feitiços e rituais necromânticos ensinados por Wilfred, mas não havia nada relacionado a como Wilfred fez a descoberta e se tornou lendário arquimago, sendo respeitado como o grande mestre da palidez, o que foi bastante infeliz para Lucien. Não encontrando outros itens valiosos no laboratório, Lucien levou o convite com ele e deixou o local, e então incendiou o laboratório, queimou-o no chão. Olhando para a grande chama queimando todos os corpos mortos, incluindo o de Maria, em cinzas, Lucien lentamente se virou, e pensamentos diferentes encheram sua mente. Os antigos necromantes acreditavam que o corpo de um ser humano que morreu antes de atingir a maioridade é o melhor e o material mais puro para realizar rituais e feitiços necromânticos. Por isso o barão era tão obcecado por corpos humanos jovens. Mas por que Maskeline, o grande lendário feiticeiro da astrologia, conduziria um experimento com Wilfred, o grande mestre da palidez, da escola de necromancia? Parece ser misterioso e significativo. Capítulo 146. Depois da luta, tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Assim que Lucien voltou ao castelo do barão, em um corredor viu Joanna caminhando em sua direção com uma espada larga nas mãos. Lord Evans, Joanna mostrou seu profundo respeito por ele, todas as cascas aqui foram eliminadas. Na verdade, ela estava até certo ponto chateada com a Lucien por envolvê-los nessa luta perigosa sem nem mesmo dizer a eles o que deveriam esperar. Na verdade, nem o próprio Lucien esperava uma luta amarga como essa. Lucien acenou para Joanna e perguntou calmamente: alguém ainda está vivo no castelo, exceto Marte? Estão todos bem? Joanna não revelaria facilmente sua insatisfação em relação a Lucien, mas respondeu seriamente: exceto o Sr. Mars, não há ninguém vivo no castelo. São todos cascas. Simon está lidando com algum caos acontecendo em Foltholm agora. Pode ter sido causado por algumas cascas escapando. Mr. Mars e Wizzy ainda estão escondidos no depósito. Betty está vomitando no banheiro. É o quê? A mão esquerda de Lucien agarrou um punhado de reagente de conjuração. Joanna colocou um olhar de desgosto em seu rosto. Encontramos algo na cozinha, parecendo o jantar que estávamos prestes a desfrutar. Havia carne podre, globos oculares, línguas, dedos. Tudo coberto de larvas. Enquanto falava, ela quase vomitou também. Lucien assentiu. Parecia que o barão estava prestes a servir-lhes comida com ptomaína para deixá-los doentes antes de revelar sua real intenção. Sob o disfarce da magia, as pessoas comuns não podiam dizer o que aquela comida realmente era, mas quando os lançadores de feitiços morreram, a camuflagem também desapareceu. Eu vejo. Obrigado, Joanna. Lucien deu um passo em direção a Joanna e disse a ela em voz baixa: por favor, não me chame de senhor. Eu não tenho nenhum título. Joanna ergueu os olhos subconscientemente e captou diretamente os olhos encantadores de Lucien. Instantaneamente, Joanna caiu em um sonho onde havia inúmeras estrelas, brilhantes. Sim, Sr. Evans, Joanna respondeu obedientemente. Lucien verificou sua memória sobre a briga que acabaram de ter e não encontrou nada que pudesse revelar sua identidade. Mas ele ainda fez alguns pequenos ajustes na memória de Joanna. Eu estou bem aqui.
Vá encontrar Simon e ajude-o, Joana. Você pode. Lucien descartou o feitiço que a afetava. Joana ficou subitamente assustada suas bochechas imediatamente coraram. Ela não podia acreditar que estava ali parada, olhando fixamente para o rosto do Sr. Evans, e sentiu que ele era tão encantador que ela não conseguia desviar os olhos. Claro. Sim, claro. Estou indo agora. Joana rapidamente tocou o rosto com as mãos e se virou, dirigindo-se ao portão do castelo. Depois que Joana foi embora, Lucien ajustou a memória do resto das pessoas uma a uma e apagou qualquer evidência de magia na luta no quarto do barão. Sob a luz fraca fornecida pelas velas colocadas ao redor da sala de estar do castelo, Lucien disse a Simon, Betty e Joana, obrigado por ajudar Fulton e, claro, obrigado por me ajudar. Como convenção, você fica com 1/10 da riqueza do barão, e eu fico com 1/3. O resto de seus pertences deve ser entregue ao Visconde Stanley e à igreja. Lucien ainda queria manter sua identidade em sua mente como um cavaleiro, e foi por isso que ele não levou todas as coisas do barão por conta própria. Além disso, ele também sentia um pouco de pena por ter envolvido seus guardas em um perigo muito maior do que o que eles normalmente encontrariam. A casa do barão na verdade não era tão cheia de joias ouro como a maioria das pessoas pensaria. Com exceção do castelo, da mansão e das terras que Abearo possuía, restavam apenas 60 talhas no lugar do barão e uma espada de nível 2 de extraordinária qualidade chamada Rocha, pois Abearo precisava arcar com as despesas geradas pelos experimentos de comprar bebês e filhos, manter seu estilo de vida luxuoso e pagar por coisas diferentes para esconder seu comportamento pecaminoso. Isso é cerca de 6 talhas. Os olhos de Simon estavam cheios de excitação. Não, deve ser 20 talhas, Lucien corrigiu. O que? Isso é 2 demais, Sr. Evans? Como isso funciona? O tom de Simon aumentou. De acordo com a convenção, o valor da espada grande, Rock, deve ser calculado no valor total também. Eu direi que a espada tem cerca de 140 talhas com base em seu nível. Lucien explicou. Embora ele considerasse manter a espada para si mesmo, descobriu-se que a espada era muito pesada para Lucien. Muito obrigado. Isso é tão generoso de sua parte, meu senhor. Joana interrompeu com um grande sorriso no rosto. Embora eu saiba que não ajudamos muito, todos precisamos de dinheiro para receber treinamento formal, de cavaleiro, especialmente Betty. 20 talhas era com certeza muito dinheiro para eles. Para Joana, Simon e Betty, sua renda anual não chegava nem perto de 10 talhas. Lucien sorriu e assentiu. Depois que eles colocaram o dinheiro em seus próprios bolsos, Lucien disse a eles, posso ensinar a Betty algumas habilidades de treinamento de cavaleiro antes de chegarmos a Corsor. Vocês dois podem assistir também. Por um lado, Lucien apreciou sua ajuda e, por outro lado, quando a igreja os questionou, o que muito provavelmente aconteceu depois que ele matou o barão, a ideia de que ele pelo menos soubesse algo sobre treinamento formal de cavaleiros poderia esconder sua real identidade. Sério? Betty estava tão animada que quase explodiu em um grito. Muito obrigada, Sr. Evans. Joana e Simon ficaram muito surpresos com a generosidade de Lucien. Exceto por dizer obrigado a Lucien repetidamente, eles não sabiam como expressar sua gratidão. Lucien acenou com a mão. Na verdade, não sou um cavaleiro santo, nem mesmo um nobre. Certa vez servi uma princesa, e meu poder vem principalmente de meus itens divinos e itens mágicos concedidos pela princesa, o que não é realmente meu poder. Espero que vocês três possam manter meu poder em segredo para evitar problemas desnecessários. Com certeza, Sr. Evans, eles responderam. Muito bem. Lucien assentiu e disse a eles, a luta foi intensa e eu preciso descansar um pouco agora. Não deixe que ninguém me perturbe esta noite, por favor, incluindo vocês três. Vou tentar me recuperar até amanhã de manhã, e amanhã estamos indo para Wolfton para relatar à igreja. Todos os padres aqui em Fogton foram transformados em cascas pelo poder necromântico de então eles precisavam visitar a cidade próxima para encontrar os padres lá. Sim, Sr. Evans. Os três guardas responderam alegremente. A noite estava ficando mais escura. Deitado na cama de um dos quartos de hóspedes deste castelo maligno, Lucien permaneceu bastante calmo e pensativo. Trocando o convite que recebeu entre as mãos, Lucien estava planejando algo importante esta noite.
Ao comparar o convite em sua mão com o que lhe salvou em sua biblioteca espiritual fornecida por X, Lucien notou que a única diferença entre os dois era que havia um pequeno símbolo da árvore da vida invertida no convite anterior, enquanto um preto hexagrama no último. Seu palpite era que os símbolos correspondiam às identidades dos convidados por questões de segurança. Hexagrama preto representa aprendiz de feiticeiro, e a árvore invertida representa um necromante. Então como posso entrar lá? Lucien murmurou para si mesmo em silêncio. Na verdade, Lucien tinha um plano em mente, mas o plano era tão arriscado que ele não conseguia se decidir agora. Além disso, Lucien tinha quase certeza que a hora e o local dessa reunião seriam alterados após a morte de Unti. Afinal, ele era um necromante de nível 2 que recebeu um convite formal. E isso significava que Lucien precisava encontrar as pistas o mais rápido possível, ou ele definitivamente perderia a reunião. Fazendo outra adivinhação com sua bola de cristal, o resultado ficou muito embaçado e não ajudou em nada. As sobrancelhas de Lucien franziram. Ele sabia que tinha que correr outro risco novamente. Embora a carruagem levasse mais de 7 dias para chegar a Corçor de Foltoln se seguisse a estrada montanhosa escarpada, cortar curvas através de bosques e penhascos usando a velocidade de um cavaleiro poderia economizar muito tempo, e Lucien estava confiante de que poderia chegar a Castelo Carendia dentro de 3 horas por conta própria. Abrindo sua mala, Lucien vestiu sua túnica preta e então saiu sorrateiramente do castelo pela janela. Capítulo 147 O Castelo Tradutor, Cris sublinhado Lyon Editor, Vermilion perto do lago, havia um velho castelo coberto de grossas videiras ao lado de um penhasco escarpado, e as altas torres do grande castelo eram tão altas que quase pareciam grandes cedros, velhos na escuridão. Olhando para o castelo de longe, Lucien respirou fundo e colocou a Buzice Revengerimo, o anel que pertenceu à mãe de Natasa, em sua mão esquerda. Ele cuidadosamente virou a palavra Mu, gravada no anel para o interior de sua mão. Enfrentando perigos desconhecidos, os poderosos e misteriosos feiticeiros e necromantes, Lucien precisava utilizar tudo o que tinha para se proteger. Tentando manter o foco, Lucien estava pronto para lançar feitiços a qualquer momento. Então, ele saiu lentamente de trás de uma grande rocha onde estava escondido e se dirigiu para o castelo sombrio. O vento frio da noite de junho afastava o calor do dia, e os arredores eram silenciosos, exceto pelos chilear dos grilos. Lucien veio em segurança na frente do grosso portão de madeira do castelo. Levantando o braço calmamente, Lucien bateu no portão. Depois de um tempo, o grande portão se abriu lentamente. Lucien ouviu o som áspero do atrito entre a madeira e o chão. Embora o portão parecesse ser muito pesado para 2 ou 3 adultos do sexo masculino abrirem, um homem sênior vestindo uma camisa branca e terno preto facilmente puxou a porta e disse a Lucien em língua comum, continental padrão, quem é você, senhor? Por que você está aqui? Vendo que a pessoa que abriu o portão não tentou matá-lo diretamente, o nervosismo de Lucien ficou meio aliviado. Então, ele abaixou a cabeça e disse educadamente ao homem mais velho, você deve ser o administrador do castelo, senhor. Prazer em conhecê-la. Eu sou um feiticeiro viajando pelo Djibouti agora. Lucien parou um pouco rapidamente deu uma olhada na expressão facial do velho mordomo, e então continuou sério. Um bando de ladrões tentou me roubar fora da cidade de Dente de Dragão, e eu matei todos eles. O que me surpreendeu foi que encontrei uma carta de um dos ladrões, convidando todos os feiticeiros, necromantes e aprendizes a se reunirem para participar da festa da morte e conhecer um feiticeiro da sede do Congresso de Magia. Ponto. A sobrancelha do velho mordomo se ergueu um pouco, mas não disse nada para responder, como se ainda estivesse esperando por mais explicações de Lucien. Sei que não é apropriado de minha parte vir visitar o castelo diretamente, mas tive muita sorte porque o aprendiz que infelizmente foi atacado pelos ladrões na verdade deixou a localização do castelo de Carendia a convite, ou eu nunca seria capaz de encontrar meu caminho aqui. Por favor, perdoe minha impertinência, Lucien continuou educadamente. Posso saber qual é o símbolo no convite? O velho mordomo permaneceu educado, como se estivesse apenas falando com algum viajante aleatório em vez de um feiticeiro malvado. Embora Lucien soubesse que o velho mordomo poderia não ser capaz de ver seu rosto sob o capô, ele manteve seu sorriso, um hexagrama preto. O velho mordomo acenou com a cabeça levemente. Vou relatar ao meu senhor, convidado. Segurando um castiçal branco,
O velho se virou e desapareceu gradualmente na escuridão. Lucien continuou esperando educadamente onde estava, sem dar um único passo. Depois de um tempo, quando o velho mordomo voltou, ele acenou para Lucien. Muito bem. Você é muito educado, convidado. Você sabe o que é respeito. Lucien colocou a mão esquerda no peito e curvou-se ligeiramente. Obrigado por perdoar minha precipitação, senhor. O Visconde Carindia quer conhecê-lo no escritório. Siga-me por favor. O mordomo lembrou a Lucien. Siga-me de perto, convidado. Não se perca na escuridão. É perigoso. Então, ele se virou novamente para mostrar a Lucien o caminho. Seguindo o velho mordomo, Lucien suava de nervosismo. Sua estrela anfitriã do destino, sua própria intuição e também alerta estavam avisando-o silenciosamente que havia muitas coisas perigosas e misteriosas escondidas na escuridão, especialmente quando Lucien acabou de entrar no castelo e quando o portão se fechou atrás dele. Lucien sentiu que a escuridão no castelo estava de alguma forma viva, o que lhe deu arrepios. No entanto, Lucien decidiu ficar em silêncio e não fazer perguntas, mas apenas seguir o antigo mordomo. Quando Lucien começou a ficar um pouco irritado por andar na escuridão por um tempo relativamente longo, o velho mordomo parou e enfiou a cabeça na escuridão. Ele empurrou a mão para a frente e abriu uma porta. Assim que a porta se abriu, uma luz amarela brilhante saiu e afastou a escuridão desta área. Por favor, hóspede. O velho mordomo curvou-se levemente e educadamente deixou Lucien entrar na sala primeiro. Muito obrigado, senhor. Lucien assentiu e então entrou na sala sem qualquer hesitação. O tapete amarelo escuro do escritório era grosso e luxuoso. Até a chapeleira era dourada. A mesa, a estante e as poltronas foram feitas de pau rosa precioso. Com base em muitos detalhes da decoração do quarto, Lucien pôde perceber a busca da extravagância do dono deste lugar. Em um sofá vermelho em frente a uma mesa de centro estava sentado um jovem vestindo uma camisa preta e casaco vermelho. Ele tinha cabelos loiros e olhos profundos, combinados com um sorriso atraente. A linha de seu queixo estava definida, parecendo bonito e também viril. Prazer em conhecê-lo, senhor feiticeiro. O jovem loiro cumprimentou sem se levantar do sofá. Meu senhor, por favor, mantenha suas maneiras nobres. O mordomo de boas maneiras caminhou até o jovem nobre em um ritmo rápido e sussurrou em seu ouvido para lembrá-lo. Prazer em conhecê-lo, Visconde Carindia. Obrigado por me ver. Lucien curvou-se ligeiramente. Você vê. O convidado não se importa a que eu me sente. O Visconde virou a cabeça para o mordomo e sorriu. Acalme-se, Niede. Se o conde estivesse aqui, ele seria seu modelo de ser elegante e nobre. O velho mordomo murmurou em voz baixa e então ficou atrás do Visconde. Vamos lá. Eu nem me lembro direito do meu avô. Como vou aprender com o jeito dele? O Visconde esfregou um pouco a testa. Então ele apontou para o sofá ao lado dele e disse a Lucien, por favor, sente-se. Nie me contou sua intenção de vir aqui, mas tenho que me certificar de que você não é um espião da igreja. A igreja tem um bando de feiticeiros que se renderam a eles. Mesmo enquanto falava sobre a possível identidade de Lucien como espião da igreja, o Visconde ainda parecia bastante relaxado. A igreja nunca me teria como espião. Lucien deu ao Visconde sua resposta que já havia sido preparada anteriormente. Tem um pseudônimo, professor. Professor? Você é o professor de classificação número 359 na lista de limpeza? Carindia endireitou-se e perguntou-lhe seriamente. O Visconde sabia claramente que todos os nomes da lista representavam seres poderosos. Grandes arcanistas, arquimagos lendários, os grandes cardeais do norte, dragões antigos, os ancestrais dos vampiros, o príncipe do lobisomem, a família real de Kultoa e os líderes das heresias estavam todos incluídos. A razão pela qual ele notou o professor na lista foi que este misterioso feiticeiro era o único cujo poder estava abaixo do de um cavaleiro radiante. Lucien deu um suspiro de alívio em sua mente, sentindo-se sortudo por o Visconde realmente conhecer seu apelido, o que também fazia sentido porque, como nobre, ele deveria ter acesso a essa lista. Sim, eu sou o professor. Lucien assentiu. Estou de volta agora, de alto. Como você prova isso? Carindia tinha um sorriso astuto no rosto. Até eu não estou na lista. Seu poder deve ser muito impressionante. Como você quer que eu prove meu poder? Quebrando um ou dois de seus vasos nesta sala. Sentado no sofá, Lucien perguntou em tom de brincadeira. Ah, eu prefiro não.
O Visconde riu. Ouvi dizer que você criou uma magia única que pode destruir diretamente uma casa. E eu sei que, mesmo na sede do Congresso de Magia, não houve nenhum feitiço semelhante registrado. Eu posso mostrar para você. Lucien deu de ombros e apontou para o chão do castelo. Mas a quê? Você decide. O Visconde recostou-se no sofá com os olhos ligeiramente semicerrados. Lucien caminhou até a parede e colocou as duas mãos nela. Depois de gastar um pouco de tempo calculando a possível faixa de frequência de vibração do castelo, Lucien enviou algumas ondas mágicas para a parede e sentiu o feedback das ondas para obter informações mais precisas sobre a frequência de vibração de todo este lugar para ajustar a velocidade das ondas que ele enviou. Logo, o velho castelo começou a tremer. Embora o tremor fosse obviamente fácil de notar, estava longe de destruir todo o lugar. Lucien estava supondo que este velho castelo estava protegido por muitos círculos mágicos poderosos, então a mão oscilante do professor não poderia realmente causar danos a ele. Antes que Lucien se sentisse realmente envergonhado, o Visconde bateu palmas atrás dele. Chega, chega, professor. No momento, não posso comprar um novo castelo como este. Aproveitando a chance, Lucien tirou as mãos da parede e se virou. Então eu vou aceitar isso como um passe. É claro. Carendia deixou Lucien voltar a se sentar. Você já sabe a hora e o local do nosso encontro, professor? Posso pedir a Niede que faça outro convite para você. Isso vai ser ótimo. Lucien assentiu, e se houver alguma mudança em relação ao horário ou local, como posso ser informado? Enquanto Niede, que estava atrás do Visconde, caminhava em direção à mesa para fazer um novo convite, o Visconde Carendia disse a Lucien: temos 2 locais secretos em Corsor para os feiticeiros deixarem marcas codificadas e mensagens para trocar informações. Qualquer informação sobre as mudanças deste encontro estará disponível lá. Depois de apresentar a localização dos 2 locais e o significado dos códigos para Lucien, o Visconde Carendia sorriu para ele. Estou ansioso por sua presença, professor. E se você puder vir um dia antes, embora eu saiba que você deve estar muito ocupado, você pode ter mais tempo para trocar ideias e pensamentos com o Sr. Felipe, da sede do Congresso de Magia. Afinal, vocês dois são jovens. Os jovens devem ter mais tempo para se reunir e fazer progressos conjuntos. Nós, jovens. Olhando para o Visconde, Lucien estava confuso. Capítulo 148. A investigação da Igreja. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion Sinclaro. Posso sentir a energia da juventude em seu corpo, senhor professor. O canto dos lábios do Visconde se curvou. O poder da vida. Eu nunca entendo errado. Desde que o Sr. Douglas definiu Arcana, o Congresso de Magia foi revitalizado como um jovem, cheio de esperança e vitalidade. Muitos jovens feiticeiros e arcanistas notáveis estão dando nova vida ao Congresso. É lindo. Lucien se perguntou por que o Visconde estava falando no tom de uma pessoa mais velha e mais velha. Afinal, Carendia ainda era muito bonita e enérgica, mas pelo fato de o Visconde poder sentir o jovem poder da vida fez Lucien adivinhar que o nobre pode ser um vampiro poderoso, já que a sensibilidade ao poder vital era especialmente conhecida como uma vantagem única dessa raça sanguinária. Eu desejo. Embora eu nunca tenha ouvido o nome do Sr. Felipe, estou ansioso para conhecê-lo. Lucien não mostrou sua suspeita em relação à identidade do Visconde, mas permaneceu bastante conservador e cuidadoso. Conheço o Sr. Felipe com antecedência. Lucien não tinha certeza sobre a atitude de Felipe em relação a ele como professor, então ele preferiu obter algumas informações mais práticas da reunião, como saber quem era o contato do Congresso de Magia em Sturk. Bem, isso é muito ruim, mas tenho certeza de que você definitivamente vai gostar da reunião. O Visconde entregou-lhe o convite. Aqui está o seu, senhor professor. Lucien deu uma rápida olhada no convite e notou que seu próprio símbolo era uma cartola preta. Eu agradeço. Lucien se levantou e curvou-se ligeiramente. Eu acho que é hora de eu sair agora. É muito tarde. Perdoe-me por ter vindo a uma hora tão tardia. Sem problemas. Meu dia, na verdade, acabou de começar. O Visconde assinou com a mão casualmente. Depois que Lucien saiu, o velho mordomo, Niede, perguntou a seu senhor com um olhar confuso. Meu senhor, por que você permitiu que ele se juntasse à reunião? Perdoe-me. Quero dizer, podemos realmente ter certeza de que ele é o professor apenas com base naquele único feitiço estranho?
O feitiço era apenas parte disso. O Visconde Carendia ficou ao lado da janela e olhou para o lago brilhante, sob o luar. O que me deu certeza sobre sua identidade foi o anel que ele estava usando. O anel? Perguntou Niede. O de aparência simples. Na mão esquerda. O Visconde tinha um leve sorriso no rosto, embora o anel já tenha perdido seu poder e ninguém possa dizer sua aparência original. Eu conheço o material do anel. Foi feito pela Liga composta pelos 7 elementos. Apenas Homme Royal Magic, Academia e a vontade dos elementos podem produzir essa liga. Então, esse senhor professor deve estar do lado deles, de acordo com meu palpite. Então é ainda mais confuso para mim que você, meu senhor, tenha permitido que ele participasse da reunião. O velho mordomo pareceu surpreso. A vontade dos elementos e a mão da palidez são apenas por diversão. E de alguma forma ele me cheirava um pouco familiar. O Visconde franziu um pouco as sobrancelhas e então se virou para outra direção. O que você acha do feitiço que o professor acabou de mostrar, amores? Uma voz baixa e oca com eco respondeu do nada em particular, algo como ondas sonoras. Não tenho certeza. Ele continuou ajustando a frequência da vibração, e a vibração era bastante única. Isso me fez sentir um pouco de coceira. Usando os métodos de fuga de possíveis perseguidores ensinados por Natasa, Lucien gastou mais a 30 minutos para voltar ao castelo e se esgueirou com sucesso usando o primeiro feitiço de círculo, Luz das Trevas. Era um feitiço que poderia criar uma zona especial de escuridão. As pessoas dentro da zona escura podiam ver muito bem o lado de fora, enquanto as pessoas de fora não sabiam dizer o que havia na escuridão. No quarto de hóspedes, Lucien tirou o anel dado por Natasa e o escondeu em segurança. Então, ele queimou o convite de Unti antes de ir para a cama. Na manhã do dia seguinte, deixaram o castelo em direção a Corsor. Sentado ao lado da janela da carruagem, Lucien estava apresentando alguns dos métodos de treinamento formal de cavaleiros, que vinham principalmente do compartilhamento de Johnny e dos ensinamentos de Natasa. Ao contrário do que Betty imaginava com o treinamento de cavaleiros, os procedimentos eram realmente muito chatos e meticulosos, e até mesmo Joana e Simon, que também estavam ouvindo as instruções de Lucien, sentiram dificuldade em lidar com isso. No entanto, por sua admiração pelo grande poder do Sr. Ivan, eles sabiam que deveriam manter o treinamento. No início da noite, eles já estavam muito perto de Wolfton. Quando nos reportarmos à igreja, Simon disse a Lucien um pouco emocionado, a lenda do Barão Abearo cairá. Sei que deve ser muito decepcionante para aquelas pessoas que viam o Barão como um ídolo, mas aqueles jovens que morreram por causa dele merecem justiça, disse Lucien. 3 horas depois. No confessionário da igreja local, depois de verificar todos os documentos de Lucien, Arnold, um bispo de nível 3 de Corsor, sorriu para Lucien. É difícil imaginar que o talentoso músico Lucien Evans também seja um poderoso cavaleiro. Muito surpreendente. Antes disso, ele até pediu a Lucien para jogar Pathetic para provar a si mesmo. Agora, o bispo não tinha nenhuma suspeita em relação a Lucien. Minha bênção veio da poção que a princesa me recompensou, mas não tenho nenhum título nobre. Lucien balançou a cabeça levemente, e eu não acho que eu poderia ter sobrevivido desta vez contra o barão e o necromante se eu não tivesse a espada e os itens poderosos dados pela princesa, sem mencionar matá-los. A generosidade da princesa faz com que todas as pessoas sintam inveja, disse Arnold de forma significativa. 2 itens mágicos, um item divino, 2 armas de qualidade extraordinária. Essas coisas quase poderiam competir com a coleção do Visconde Stanley. O bispo tinha quase certeza de que o boato era verdadeiro. Lucien Evans, o jovem músico talentoso, era o amante secreto da princesa do Ducado de Ovarit. Assim que os pastores em Wolfton ouviram o relato de Lucien e seus guardas sobre o que aconteceu no castelo do Barão Abearo, eles ficaram completamente chocados e imediatamente enviaram seus pássaros de mensagem para informar a catedral em Corsor. Então, usando algum tipo de portal divino, o bispo de nível 3, Arnold, junto com seus 2 pastores e 4 vigias noturnos vieram a Wolfton para se encontrar, ou seja, para perguntar sobre o caso do barão. O inquérito foi separado, e Arnold foi o responsável por questionar Lucien. As palavras de Lucien, depois de seu projeto cuidadoso, não eram suspeitas para o bispo, e o que Lucien disse também foi verificado por suas salvaguardas.
Agora, a última parte do trabalho do bispo foi escrever um relatório sobre como Lucien matou o barão e o necromante ao cardeal do ducado de Djibouti. Sr. Evans, posso dar uma olhada em seus itens mágicos e divinos que o ajudaram a matar o barão e o necromante? Perguntou Arnaldo. Claro, respondeu Lucien. Ele estendeu a mão esquerda e apresentou ao bispo. Este é o anel que pode disparar lâminas de gelo. E esta é a pulseira. É de onde vieram as bolas de fogo e o escudo de fogo. Antes disso, Lucien tingiu sua pulseira e o anel com algum tipo de planta especial, para o caso de a igreja os reconhecer. Vendo que Lucien não ia tirar o anel e a pulseira, o bispo também não se incomodou em perguntar. Arnold apenas verificou os dois itens à distância com suas ondas de fé, que era basicamente a mesma coisa que poder espiritual, para ver se o poder dentro estava de acordo com as palavras de Lucien. Então Lucien tirou o amuleto escondido debaixo de sua camisa. Estágio inicial da Guerra do Amanhecer. Deve ser o estilo daquele período. Os olhos de Arnold se iluminaram um pouco instantaneamente quando ele viu o amuleto. Acho que apenas famílias com longa história como a família Violette são capazes de possuí-los. Os olhos de Lucien semicerraram-se um pouco por causa de sua confusão sobre a relação entre Masqueline e a igreja, mas ele sabia que definitivamente não era o momento adequado para investigar isso. Ele deu um sorriso casual e colocou o alerta e a adaga de Astania na mesa. Alerta, recompensado pela princesa. E a adaga era de um cavaleiro das trevas de nível 2 morto pela princesa. Eu vejo o brasão na espada, sim. Arnaldo assentiu. Ele os verificou novamente e então disse a Lucien, bem. Acho que estamos todos prontos aqui. Sinto que os vigias noturnos estão de volta aí. Após nossa verificação, você estará pronto para ir, Sr. Evans? Lucien esperou pacientemente na sala pelo bispo. 10 minutos depois, o bispo voltou com um sorriso, sem problemas. Tudo está claro agora, Sr. Evans, embora seja uma pena que o laboratório do necromante tenha sido incendiado por suas bolas de fogo durante a luta, ou poderíamos encontrar mais informações. Lucien assentiu para ser educado, mas não disse nada. E esta é uma recompensa da igreja. Se não fosse por sua corajosa luta, Sr. Evans, mais vidas inocentes em Fogton sofreriam. Você é um grande contribuinte para a pureza da igreja. E você está pronto para ir agora, Sr. Evans? O bispo entregou a Lucien um broche em forma de cruz, que não era um item divino real, mas apenas um presente comum para reconhecer o mérito de Lucien. Lucien estava quase se divertindo. A igreja estava dando uma recompensa a um feiticeiro que estava em sua lista de purificação. Quão irônico era isso? Ponto. No porão da abadia alto, não havia luz nem som. Camille abriu a porta do porão lentamente sem fazer barulho e entrou no quarto. Quando ela viu a princesa, que estava vestida de preto puro, ajoelhada no chão e rezando silenciosamente, Camille quase explodiu em lágrimas. A princesa parecia emaciada. Sua prática que era mergulhar em extrema escuridão e silêncio para fortalecer sua vontade. O que posso fazer por você, sua graça? Camille respirou fundo e caminhou até Natasa. Lentamente levantando a cabeça, Natasa sorriu. Você trouxe papel e pena, tia Camille? Sim, como você quiser. Camille entregou os materiais para a princesa. Escrevendo algo no papel com esforço, Natasa levou um bom tempo para terminar a carta. Então, ela cuidadosamente dobrou o papel e o devolveu a Camille. Por favor, traga para o Sr. Otelo. Ponto. À tarde, 7 dias depois, em Corsor. Precisamos ir para a Associação de Músicos agora. Wiz e Mars disseram a Lucien e seus guardas. Você pode nos visitar quando quiser, Sr. Evans. Posso ir com você? Lucien sorriu. Eu tenho algumas coisas pessoais para lidar na associação também. Seria ótimo se vocês dois pudessem me mostrar o caminho. Não é um problema. Wiz e Mars sorriram. Lucien estava planejando enviar cartas para John e Natasa de lá. Capítulo 149. O jornal tradutor, Cris sublinhado Lyon editor. Vermilion, posso comprar um ingresso para o seu show? Betty também perguntou a Wiz com entusiasmo. Claro. Sem problemas, Betty. Graças à proteção de todos vocês, ainda posso realizar o show. Wiz sorriu. Mesmo se você não tivesse pedido, eu ainda convidaria todos vocês. Então, Wiz virou-se para Lucien educadamente. Posso perguntar por que você está indo para a associação, Sr. Evans? Quero dizer, se houver algo em que eu possa ajudá-lo, por favor,
Sinta-se à vontade para perguntar. Sim, por favor. Mars também acenou para Lucien por gratidão. Pensando no fato de que ele passou muito tempo com aquelas cascas imundas e o malvado barão no castelo, o suor ainda escorria de sua testa. Assim, ele ficou muito grato a Lucien, que salvou sua vida. Betty, Simon e Joanna, embora bastante empolgados com o convite de Wheezy, também ficaram um pouco surpresos que esse engenhoso Sr. Evans tivesse alguma ligação na associação de músicos. Obrigado, Sr. Wheezy, e obrigado, Sr. Mars. Lucien balançou levemente a cabeça educadamente. Eu não estou indo para a associação por nada de especial, mas apenas enviando algumas cartas para meus amigos. Afinal, as filiais da Associação de Músicos em todo o continente têm a comunicação mais frequente entre os diferentes países, e enviar cartas por elas sempre leva muito menos tempo do que por meio de um mensageiro comum. Embora houvesse mensageiros naquele mundo, nenhum sistema postal conveniente poderia ser encontrado lá, especialmente entre diferentes países. As pessoas comuns só podiam contar com caravanas e viajantes para enviar cartas. Mars sorriu e acenou com a cabeça. Isso é realmente verdade. Embora a associação, definitivamente não recuse o pedido de um cavaleiro que serve a princesa no ducado de Ovarit, eles ainda cobrarão muito de você. Mais importante, eles não enviarão um Ertmeyer para entregar suas cartas, Sr. Evans. Ertmeyer? O que é isso? Perguntou Luciene. Ele nunca tinha ouvido o nome antes. Ertmeyer é um tipo especial de águia originada em Djibouti. Essas criaturas enormes e poderosas, após o treinamento, são as melhores aves de entrega, conhecidas por seu grande senso de direção. Eles levam apenas 10 dias para fazer uma viagem de ida e volta entre Corsor e Alto. E é por isso que a Associação de Músicos do Djibouti sempre pode receber as últimas críticas musicais e notícias sinfônicas todos os meses, por volta do 5º ao 7º dia, explicou Mars, o velho músico. Se você não se importar, posso pedir alguém que conheço para ajudá-lo a receber suas cartas enviadas pelas águias, Sr. Evans? Muito obrigado e com certeza, eu adoraria, Sr. Mars. Estou apenas enviando minhas cartas para Alto. Lucien assentiu. Ele sentiu pena de perder os últimos jornais para possivelmente reunir algumas informações de Nataz e Victor, já que ele não ficaria em Corsor até que os jornais chegassem. A honra é minha, Sr. Evans. Mart sorriu. Quando Lucien estava prestes a pagar a Simon, Joanna e Betty o último dia de salário, Betty disse a Lucien alegremente, acho que ainda não é hora de nos separarmos, Sr. Evans. Então ela se virou para os dois músicos, Sr. Sábio, Sr. Mars, posso ter a chance de visitar a associação também? Embora Wheezy e Mars estivessem um pouco surpresos, eles logo sorriram e acenaram com a cabeça, claro, bem-vindo. Senhor Simon, Senhora Joanna. Você gostaria de vir também? Perguntou o sábio. Bem. Sim, claro. Embora Joanna estivesse um pouco chateada com Betty, ela também estava curiosa sobre a associação. Ponto. Embora Corsor fosse uma grande cidade na parte centro-sul do continente, tinha apenas cerca de 1/5 do tamanho de Alto. O estilo arquitetônico do prédio de 4 andares da Associação dos Músicos era mais antigo e mais simples que o de Alto. Além disso, os guardas também eram mais rigorosos do que os da associação em Alto. De pé em frente às grades de ferro, eles não deixavam nenhum estranho entrar, a menos que o visitante fosse algum músico conhecido como Marte. Um dos guardas foi enviado pelo Sr. Mars para se reportar ao diretor da associação porque o Sr. Wheezy, o músico convidado, também veio. Uma variedade de belos ornamentos de cristal, enormes fotos de diferentes músicos famosos, tapetes vermelho escuros macios e um espaço amplo e brilhante juntos constituíam o salão da Associação de Músicos em Corsor. Enquanto Betty, Joanna e Simon olhavam em volta por curiosidade, um homem de meia idade vestido de preto apareceu, seguido por alguns de seus colegas, para recebê-los. Prazer em conhecê-lo, Sr. Wheezy. Muito obrigado por ter seu show aqui em Corsor e bem-vindo. Sou o diretor da associação, e meu nome é Caspar. Estes são meus colegas e alguns de nossos músicos. Bem-vindo. Caspar apertou a mão de Wheezy com grande paixão. Afinal, Wheezy era conhecido como um dos jovens músicos mais talentosos do ducado. Wheezy, em contraste, permaneceu bastante calmo. Obrigado, Sr. Caspar. Você já me faz sentir a paixão da cidade. Os músicos que seguem Caspar também o cercaram, com a mesma paixão e ânsia de receber Wheezy.
Eles até começaram a trocar ideias sobre música diretamente na sala e discutir o repertório que Wheezy preparou para o show. Lucien, Mars, Betty e o resto deles foram simplesmente ignorados. Uau! É tão bom! Apesar de ser ignorada, Betty não se importou com isso. Seus olhos estavam brilhando. É muito bom vê-los falando sobre música assim. Quando despertarmos a bênção, Joana murmurou para o marido, voltaremos para nossa cidade natal. Receberemos esta calorosa recepção também. Todo mundo adorava a sensação de ser respeitado, e Simon não era a exceção. Ele acenou com a cabeça seriamente. Eu vou seguir as palavras do Sr. Evans e manter a minha prática. Lucy trocou um sorriso com Mars. Senhor Mars, vou ao balcão escrever as minhas cartas. Você pode me ajudar aí? Vou com você falar com Gestie, disse Mars, apontando para a garota de 17 anos de cabelos pretos, que estava na ponta dos pés com o pescoço esticado, tentando ver o jovem e talentoso músico, Wheezy, que estava cercado por um monte de pessoas agora. Gestie. Mars chamou o nome da garota quando chegaram ao balcão. A garota não se virou, mas acenou com as mãos. Espere. Estou ocupado aqui. Gestie. Sou eu, Marte. Ele tossiu algumas vezes, sentindo-se um pouco divertido. Ah! Desculpe, Sr. Mars. Bom te ver. Algo que eu possa fazer por você? Percebendo que era um músico conhecido, atrás dela, ela rapidamente se endireitou e perguntou nervosamente. Mars tinha acabado de sobreviver na luta contra as cascas e agora estava de bom humor, então a falta de educação da garota não o incomodava. Mar apontou para Lucien. Forneça ao Sr. Evans algum papel, caneta e envelopes. Quando ele terminar suas cartas, envie um mensageiro de águia o mais rápido possível para a Associação de Músicos em Alto. Uma águia come muita carne. Enviar uma águia é caro. Gestie entregou uma caneta, alguns papéis e envelopes para Lucien, sussurrando. Não é da sua conta. O rosto de Mars parecia sério. Gestie rapidamente mostrou a língua por um segundo, mas não disse nada. E então ela pegou uma pilha de jornais. Sr. Mars, você gostaria de receber a última edição da Musique Criticisme de Symphony News? A última edição? Lucien, que estava prestes a escrever suas cartas, levantou a cabeça e perguntou junto com Mars. Gestie assentiu. A edição deste mês foi publicada mais cedo, e eles chegaram a Corçour ontem. Posso pegar um para cada também? Lucien pegou um talhe. Por outro lado, Wheezy também notou a conversa e caminhou até eles com os músicos locais. Linda senhora, posso pegar os jornais também? E vou comprar os jornais para o Sr. Mars e Evans. Embora Betty, Joana e Simon não fossem alfabetizados, ao ouvir o nome dos dois jornais mais famosos, eles também se aproximaram do balcão por curiosidade. Sem problemas, Sr. Wheezy, disse Gestie. Ela entregou os jornais para Wheezy, corando, e depois para Mars e Lucien. Wheezy deu uma rápida olhada no jornal e disse, espantado, Sr. Lucien Evans compôs outra peça de sonata para piano. Sim, eu li sobre isso ontem. Caspar assentiu e elogiou, embora apenas o primeiro movimento tenha sido publicado, foi tão bonito quanto um doce sonho. Lucien estava muito confuso. Quando ele acabou de produzir uma nova peça de sonata para piano? Porque ele mesmo não tinha ideia sobre isso. Passando a última crítica musical, para a segunda página, Wheezy começou a ler a partitura e cantarolar a melodia em sua voz suave e gentil. Imediatamente quando ouviu a melodia familiar, Lucien reconheceu o primeiro movimento da sonata ao luar e percebeu quem publicou a sonata para ele. Um sorriso apareceu no rosto de Lucien. Esta sonata para piano foi do famoso músico Sr. Lucien Evans, durante sua viagem. Embora apenas o primeiro movimento tenha sido publicado, a combinação de melodia maravilhosa, a atmosfera tranquila criada pelos dedilhados e a inovação feita no gênero da sonata para piano ainda conquista a mente de todos instantaneamente sem dificuldade. A nova peça musical do Sr. Lucien Evans quebra os arranjos rápidos do gênero musical e nos traz para a noite tranquila, onde o luar de sonho brilha em um lago cintilante. Abaixo do artigo de revisão, Lucien viu o nome familiar, Natasa Orvarit. Embora Lucien estivesse feliz por ter algumas informações de seu amigo do jornal, ele estava confuso porque, de repente, Natasa publicou o primeiro movimento de Moonlight Sonata para ele. Bonito. Mas um pouco triste. Ouvindo o zumbido de Wheezy, Betty elogiou sinceramente, Senhor, a música de Lucien Evans é incrível.
Não admira que os principais jornais publicassem mais cedo do que o habitual. Mais cedo do que de costume. Algo ocorreu a Lucien e ele rapidamente virou o jornal para a primeira página, e viu que a data de publicação do jornal no topo estava impressa com palavras vermelhas, que também eram um pouco maiores, 26 de junho, 816. Lucien sorriu. Era o jeito da princesa de dizer, feliz aniversário e feliz maioridade. Capítulo 150. As cartas tradutor, Cris sublinhado Leon editor, vermelhão. A risada de Lucien não atraiu a atenção de ninguém, porque eles começaram a discutir avidamente a nova sonata do famoso músico Lucien Evans. Senhor Wheezy, parece que você gosta muito do primeiro movimento de Moonlight, e sugiro que vamos à sala do piano para tentar tocá-lo. Afinal, estamos parados no corredor há muito tempo. Caspar convidou Wheezy para subir. Wheezy assentiu e riu. Isso é muito atencioso. Seguindo Wheezy e Caspar, os músicos e instrumentistas partiram imediatamente para a sala de piano no segundo andar. Betty disse a Lucien, esta é uma oportunidade rara. Sr. Evans, vamos subir juntos. Sim, Sr. Evans, vamos. De mãos dadas, Joanna e Simon estavam bastante animados. Lucien balançou a cabeça e sorriu. Para mim, escrever minhas cartas é mais importante. Tudo bem então. Disse Betty com um pouco de decepção, mas logo ela se animou e disse para Joanna e Simon, depressa. Eles estavam supondo que o Sr. Evans, como um cavaleiro da princesa, deve ter conhecido muitos bons músicos em alto, a ponto de não se citar facilmente como eles. Vendo Betty, Simon e Joanna subindo apressadamente, Mars também se desculpou com Lucien. Sr. Evans, com licença, não quero perder esta preciosa oportunidade também. Por favor, sinta-se em casa na associação. Quando terminar suas cartas, entregue-as a Gesti, e eu cuidarei do resto do procedimento. Obrigado, Sr. Mars. Eu vou. Lucien assentiu levemente e observou Mars partir. Como o salão não tinha mesas, Lucien apenas ficou ao lado do balcão e começou a escrever. Olhando para o segundo andar, Gesti suspirou, porque eu tenho que ficar aqui. Vou sentir falta do Sr. Wheezy tocando. Então, ela começou a andar inquieta atrás do balcão. Lucien simplesmente ignorou Gesti e escreveu em detalhes sua experiência de viagem de 2 meses, principalmente sobre as belas paisagens ao longo do caminho, os costumes nacionais únicos e os monstros e ladrões que conheceu. Lucien não parou até perceber que as suas palavras já haviam preenchido mais de 7 páginas. Colocando a primeira carta no envelope, Lucien anotou cuidadosamente o endereço de Joel nele, e então começou a escrever sua segunda carta. A segunda foi para Natasa. Com base na primeira carta, Lucien acrescentou muito conhecimento de música folclórica em diferentes nações que encontrou durante sua viagem. A segunda carta tinha mais de 20 páginas. Gesti franziu levemente as sobrancelhas e pensou consigo mesma, que homem policho. No final da carta, Lucien escreveu o último parágrafo com um grande sorriso no rosto. Seu aniversário está chegando, Sua Graça. Posso enviar meu feliz aniversário para você com antecedência de longe? Depois que o segundo envelope foi carregado, Lucien conseguiu mais alguns papéis para trabalhar na terceira carta para Christopher, o ex-presidente da Associação de Músicos em Alto. Vendo que Lucien ainda estava escrevendo, Gesti, que estava se sentindo muito entediada, começou a ficar curiosa. Ela se perguntou quantas cartas mais esse jovem ainda iria escrever e para onde as cartas seriam enviadas. Dando uma olhada nos envelopes ao lado dele, Gesti notou um nome atraente, Natasa Orvarit. Espere. Esta é a Natasa Orvarit? A princesa em alto. Pensando nisso, Gesti quase explodiu em uma exclamação. O nome de Natasa frequentemente aparecia no Music Criticism Punineus, então esse nome era realmente muito familiar para pessoas de outros países. E, também, Orvarit era um sobrenome muito original, ao contrário de Evans, e foi por isso que Gesti ligou diretamente o nome à princesa em alto. Qual é a relação entre esse cara e a princesa em alto, a condessa da família Violette? Gesti se perguntou com grande curiosidade e surpresa. Espere um pouco. Agora o Sr. Mars o chamou de Sr. Evans? Ele é o Evans. O famoso e talentoso músico Lucien Evans. Evans, mesmo em Corsair, não era um sobrenome raro. Na verdade, Gesti também tinha um amigo cujo sobrenome era Evans. No entanto, havia apenas um Sr. Evans que ela poderia ligar à princesa no ducado de Orvarit. Ela quase soltou um grito de emoção.
Os pequenos movimentos cuidadosos de Festie foram todos capturados pelos olhos de Lucien. Ele se divertiu um pouco, mas não disse nada. Nesse momento, a voz de Caspar veio do andar de cima quando eles estavam saindo da sala do piano. Muito impressionante. Gaspar elogiou. Senhor Wheezy, você é genuinamente um talento musical. Você levou apenas algumas vezes praticando para apresentar o primeiro movimento completo da Moonlight Sonata para nós. Moonlight Sonata é definitivamente linda. Wheezy sorriu. Sinto a conexão emocional no movimento. Honestamente falando, eu não coloquei muita habilidade no jogo. A música em si é linda o suficiente, não é? Que tal você tentar compor os 2 movimentos seguintes de Moonlight Sonata, Sr. Wheezy? Aposto que muitos homens importantes em Corsair adorariam ler seu trabalho, sugeriu Caspar. A família de Caspar declinou há muitos anos e, com seu talento relativamente limitado na música, recuperar o nome de sua família por conta própria era um sonho sem esperança. Então, Caspar estava trabalhando para aproveitar todas as oportunidades para construir conexões com grandes famílias nobres para possivelmente recuperar seu título, e a música era definitivamente um bom caminho. Obrigado por seu incentivo, Sr. Caspar. Wheezy sorriu e balançou a cabeça suavemente, mas eu não estou nem perto do Sr. Lucien Evans. Prefiro não estragar a obra-prima. Eu vejo. Você está sendo muito humilde, disse Caspar, e as outras pessoas concordaram. Quando desceram e chegaram ao salão, Caspar disse a Wheezy, encontrei uma bela vila para você descansar e se preparar para o concerto. Muito obrigado, Sr. Caspar. Wheezy e o resto do povo caminharam juntos em direção ao portão. Lucien Evans. Você é o Sr. Lucien Evans? Nesse momento, a voz aguda de Festie chegou aos ouvidos deles. Festie teve certeza de que o jovem que estava na frente dela era o melhor músico, Lucien Evans, quando viu que ele estava realmente escrevendo uma partitura em sua terceira carta. No salão silencioso, a voz de Festie era penetrante. As pessoas que caminhavam em direção ao portão pararam de surpresa. Entre eles, Mars olhou para trás e perguntou, do que você está falando, Festie? Festie quase pulou do chão. Ela apontou para o jovem de pé ao lado do balcão e disse a Mars cuidadosamente, Ele é o Lucien Evans, de alto. Ela estava tentando manter a voz baixa, mas suas palavras ainda soavam muito claras. O que? O Lucien Evans? Betty estava confusa. Lucien Evans, o grande músico. Ele está escrevendo uma partitura agora. Festie se esforçou para explicar. Ah! Betty primeiro soltou um grito de grande surpresa e depois correu em direção a Lucien. Quando ela viu que Lucien estava escrevendo, Betty quase não conseguiu falar direito. Evans? Você é Lucien? Sim, eu estou. E eu lhe disse antes que eu sirvo a princesa. Lucien apenas sorriu enquanto sua mão direita continuava escrevendo. Ao ouvir a resposta de Lucien, as 2 jovens, Betty e Festie, quase desmaiaram devido à grande excitação. Enquanto Joanna e Simon se sentiam em um sonho, eles simplesmente não conseguiam imaginar que o poderoso cavaleiro e o grande músico fossem na verdade a mesma pessoa. O rosto de Wheezy corou. Ele se sentiu envergonhado por ter tocado a música do Sr. Evans na frente dele. Passando por Wheezy, Caspar correu apressadamente para Lucien. Sr. Evans? Se precisar de ajuda aqui em Corsair, é só me dizer. Bem. Lucien acenou para Caspar para saudação e disse a ele, posso registrar isso na associação antes de enviá-lo? Ele entregou a terceira carta a Caspar. Claro. Espere. Este é. Um grande sorriso apareceu no rosto de Caspar. Este é o segundo e o terceiro movimento da sonata ao luar. Caspar reconheceu imediatamente o estilo musical. Sim. Lucien acrescentou outro pedaço de papel lá na terceira carta e disse a Caspar, depois do registro, preciso enviar a carta ao Sr. Christopher o mais rápido possível. O último pedaço de papel era um bilhete de Lucien para o Sr. Christopher. Por favor, certifique-se de que o resto da sonata será publicado na 7ª edição da Musique Criticisme em 30 de julho. Muito obrigado, senhor. Nós cuidaremos do registro imediatamente. Caspar tentou o seu melhor para agradar Lucien. Sr. Evans, é possível que possamos convidá-lo para fazer um show em Corsair? Desculpe, eu já tenho outro compromisso e estou saindo amanhã, respondeu Lucien. Só o próprio Lucien sabia qual era o compromisso, a festa da morte.